aqui iremos falar de uma figura muito polêmica e que foi pouco lido por aqueles que tentam fazer alguma crítica a ele, que é o Karl Marx. Bom, qual a importância do pensamento dele na nossa sociedade contemporânea? Ele é um pensador do século XIX e que, inclusive, ele viu com bons olhos a Revolução Industrial, ou seja, ele teve um certo apreço pelo capitalismo. Que ironia! E nós sabemos muito bem que ele tem uma certa crítica ao sistema do capitalismo. Vamos entender bem aonde ele viu essas falhas, as contradições, as contrariedades dentro desse sistema. Bom, o Marx ele tem uma perspectiva de não querer discutir a essência humana. Por que eu estou comentando isso? Pois anterior a ele, temos uma tradição hegeliana, Hegel, que é um filósofo alemão, foi professor do Marx. Também temos uma outra tradição, que é o contractualismo, ou seja, o Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Maquiavel, Hobbes, estavam todos preocupados com a essência. Se o sujeito nasce bom ou se o sujeito nasce egoísta. No entendimento dele, não é essa a importância. Não tem como chegar numa chancela de dizer isso é a essência humana. Ou seja, essa identificação última. No entendimento do Marx, a essência do ser humano, caso haja, ele nasce a partir das relações sociais. Então, o ser humano é um devir a ser, ou seja, ele está num percurso histórico de transformação a todo momento. E aí ele faz, eu quero trazer para vocês, a reflexão que é a relação do ser humano com a natureza. E ele percebe que há duas formas de civilização. Temos, no primeiro momento, uma civilização, digamos, entre aspas, primitiva, ou seja, as formas tribais, indígenas, africanas, alguns povos da Ásia, ou seja, que tinha uma relação de parentesco com a natureza, de parentesco com os animais, ou seja, uma forma até ritualística ao fazer a alimentação daquilo que se buscava da natureza. Era uma outra dinâmica, porém ele percebe que o nascimento da civilização, digamos, moderna, mas que nasce com antiguidade, passa pela Idade Média, ela nasce a partir de qual situação? Da fundamentação do sujeito e objeto. A sociedade primitiva não tem necessariamente essa relação de sujeito e objeto. É como se há uma identificação, tudo é natureza, inclusive o ser humano. Mas na civilização que nasce o sujeito e objeto, ela começa a partir da escravidão. Então, a partir do momento, como no Império Romano, na Grécia Antiga e na colonização que houve nas Américas do Sul, na América Central e na América do Norte, por parte dos europeus, essa escravidão é que faz nascer a história, o motor da história, que ele vai dizer é a luta de classe. O que significa luta de classe? É essa dialética entre senhor e escravo, aquele que domina e aquele que é explorado. Então ele percebe que é esse dinamismo, é a partir daí que nasce essa civilização que ele vai querer realmente estudar. Passa então um momento chamado feudalismo, ou seja, da escravidão nós temos uma outra forma de trabalho, que é o feudalismo, que é a servidão. Mas ele quer estudar mesmo é a industrialização, que é o trabalho assalariado, ou seja, essa forma de que um sujeito, um indivíduo, vende a sua força de trabalho, ou seja, e o seu tempo de vida para que possa fazer algum tipo de atividade e ser remunerado por isso. A partir daí, ele vai construir o conceito de mais-valia. Então imaginemos um exemplo importantíssimo aqui que ele vai trazer de mais-valia. O que significa isso? Mais-valia é uma terminologia econômica criada por Karl Marx para entender a relação entre salário e lucro. Então imaginemos um funcionário que trabalha num fast food, numa espécie de uma lanchonete, e ele vende vários lanches a preço de R$20. E ele vendendo em torno de 100 lanches nesse valor, ele pode gerar em torno de R$2.000. Então, no mesmo dia. Porém, ele recebe mensalmente o salário de R$1.400. Então, em um dia, aquela empresa consegue tirar o salário do funcionário. Porém, ele tem que trabalhar os outros dias, ou seja, ele é contratado para trabalhar mensalmente. E muitas vezes ele só tem uma vez por semana de folga. Então, observe bem, há um descompasso. E em um dia ele consegue gerar para a empresa aquilo que ele vai ser equivalente ao salário dele. Porém, ele gera um lucro correspondente ao qual ele não vai receber. Então é essa descompensação que o Karl Marx quer dizer. A mais-valia, que é exatamente quando o trabalhador gera muito mais lucro para o seu empresário. Então a luta de classes começou na história com a escravidão e continua nesse trabalho entre proletariado, ou seja, aquele que é empregado, e aquele que é o capitalista. Quem é o capitalista? O capitalista é aquele que é o dono dos recursos de produção, ou seja, é o dono da empresa, é o dono da fábrica, é o dono do fast food, é o empresário, digamos assim, e tem o empregado, que é o proletariado. E também esse empresário, ele além de ter os recursos de produção,
ele é quem paga a força de trabalho. Quem é a força de trabalho? É a pessoa, o empregado, que oferece o seu tempo e a sua força, a sua energia para fazer atividade. Então, no entendimento do Marx, ele não é um crítico do trabalho, ele é crítico da reificação do trabalho. O que significa isso? Reificação é a coisificação do sujeito para uma determinada atividade. Então ele percebe que no decorrer da história humana tivemos os artesãos, que é um trabalho quase artístico. Todos vocês conhecem, por exemplo, essa obra do Rodin, O Pensador. Então, o trabalho artístico é um trabalho de poieses, ou seja, esse trabalho criativo. Então, o sujeito se identifica na obra que ele fez. É muito comum na arte, mas no trabalho de linha de produção, isso já não é algo comum. Há uma alienação. O que significa alienação? É que fica alheio daquele que realmente fez o trabalho. Fica para o outro. Então, de repente, alguém que fez a estrutura de uma universidade, estrutura de um prédio que se tornou um hotel, mas ele nunca vai estar naquele ambiente que ele mesmo ajudou a construir. Ele nunca vai estar ingressado naquele ambiente. Ele não faz parte, ele está excluído, ele apenas ajudou a construir, mas ele está alienado daquele processo de construção. Ele ajudou a elaborar, mas ele não está participante daquela construção que ele realizou. Vejamos um pequeno vídeo que o Clóvis de Barros Filho explica a importância desse pensador na história da humanidade. Na história do pensamento, muitos filósofos se caracterizaram por acreditar que aquilo que você vê no mundo da vida, as instituições, os discursos, as falas, o conhecimento, a educação, a mídia, tudo isso não se explica por si só. A explicação de tudo isso está numa espécie de subterrâneo. É preciso escavar, é preciso fazer uma espécie de arqueologia das causas. Esses pensadores são chamados de filósofos da suspeita. 3, sem dúvida: Marx, Freud, Nietzsche. Marx acreditava que a explicação das ocorrências do mundo da vida, elas se encontram camufladas, escondidas numa infraestrutura econômica. E assim, em qualquer sistema econômico considerado, é ali que você encontra as verdadeiras causas das ideologias, dos discursos, das dominações e de toda a produção humana. A consciência resulta da maneira como produzimos bens materiais numa determinada sociedade. No sistema capitalista, haveria sempre 2 tipos de gente, porque no sistema capitalista a produção de bens se dá em torno de um critério jurídico, que é a propriedade privada dos meios de produção. Assim haverá os donos dos meios de produção, chamados de burgueses, e os que vendem a sua força de trabalho, chamados de proletários. E a verdade é que tudo o que você enxerga, tudo aquilo que atravessa a nossa vida, está diretamente ligado à relação entre burgueses e proletários. E como eles não se dão bem, estaria ligado à luta entre burgueses e proletários. Por isso, a luta de classe seria o motor da história. É claro que o estudo do pensamento de Marx é sempre convidativo para pessoas lúcidas, não para que concordemos e façamos disso um mantra, mas para que possamos entender na história do pensamento um momento chave que certamente determinou muitos outros que se seguiram depois. Razão pela qual os grandes estudiosos do pensamento de Marx são, curiosamente, os seus maiores e ferrenhos críticos. Então nós vimos essa importância do pensamento do Karl Marx. E o que ele entende? O que é interessante? Ele percebe que tem uma espécie de uma pirâmide social. Nós muitas vezes falamos de ideologia. O que é ideologia? Mas vale salientar a estrutura. Nós temos, por exemplo, a infraestrutura. A infraestrutura é aquilo que eu acabei de dizer. Essa relação entre o trabalhador e aquele que lhe emprega, ou seja, o lado burguês, e a relação com o proletariado. Essa é a infraestrutura, a relação de produção de bens materiais. Mas temos a superestrutura. A superestrutura é o lado cultural, simbólico, onde estão as leis, o Estado, a religião, ou seja, a arte. Ou seja, é esse espaço da superestrutura que é o aspecto ideológico. Ideologia significa, então, é o espaço
das ideias. Então, ideologia não significa aqui no entendimento do Marx, e ele era, aquele que trouxe o conceito à tona. É o espaço das ideias. Então, toda cultura tem uma superestrutura, ou seja, tem uma instância mental, discursiva, que vai criar, os discursos de verdade, ou seja, esse pensamento argumentativo, seja pelo religioso, científico, jurídico, é esse o aspecto ideológico. Ela é superestrutura, mas ela se mantém com a base da infraestrutura, que é as relações de trabalho, empírico. Então, é esse o espaço da ideologia. A alienação, como havia dito, é quando há exatamente esse estranhamento do sujeito com a própria atividade. Ele se torna uma coisa. Então, a crítica do Marx ao capitalismo, por mais que ele admirava a Revolução Industrial, vai dizer vários especialistas a respeito do pensamento do Marx e reconhece, ele era um grande entusiasta com o movimento da Revolução Industrial. Mas ele percebe, qual é a crítica dele? A história da humanidade não chegou ao patamar do desenvolvimento humano. Ou seja, não estabeleceu com o capitalismo o último patamar do nosso desenvolvimento, do espírito humano. Nós podemos chegar a um outro tipo de cooperação. E ele não vai dizer que é o Estado que tenha que ter exatamente os meios de produção. Ele fala assim que é preciso ter uma revolução que pegue a propriedade privada, que é os detentores de produção, que no caso é a burguesia. Mas não caberia ao Estado ser o líder desse tipo de instância. Então, tem várias perspectivas, há vários marxismos de diferentes tradições. Há um marxismo russo da União Soviética, do Lenin, do Trotsky, do Stalin. Houve um marxismo na China, do maoísmo. Teve um marxismo em Cuba, do Fidel Castro. Mas então há diferentes marxismos, eles não são hegemônicos, há uma diferenciação. O importante é salientar a própria fundamentação teórica do próprio Marx. Então a importância do pensamento do Marx é entender que o capitalismo não é o último estágio da humanidade. O entendimento dele ele é de grande importância. Aquilo que a tecnologia, o desenvolvimento do trabalho, usufruído pela Revolução Industrial, é um patamar e faz parte de um mecanismo social do progresso humano. O entendimento dele, a superação do capitalismo é que realmente vai começar a história. Então, até o capitalismo que nós temos é pré-história. Então, a história vai começar no momento em que não haverá as lutas de classe, não haverá uma exploração do homem com outro sujeito. É esse entendimento, é esse aspecto utópico que o Karl Marx quer nos trazer com a sua obra, sua vasta literatura, seu vasto pensamento sociológico. Um forte abraço.